gente vai hoje dar sequência às nossas apresentações. Na verdade, alguns de vocês estão vendo a gente pela primeira vez. Essa aqui é uma aula sobre sociologia básica. A gente vai firmar alguns conceitos que vocês precisam saber antes de a gente passar para o próximo clássico da sociologia. A gente precisa, então, deixar bem claro para vocês alguns conceitos sobre Durkheim. A gente selecionou alguns conceitos, não vai dar para a gente falar tudo, mas algumas coisas que vão cair nas nossas avaliações, ou que vão cair em alguns exercícios, ou que vai ser bem importante para vocês saberem de qualquer modo, né? Vocês sabem, todo autor é uma constelação muito, muito ampla, tem muitas coisas a serem ditas. A gente fez um recorte e a gente vai falar hoje para vocês. Tudo bem? Então, essa é uma aula aqui que serve como introdução. Ela é recomendada tanto para os alunos do primeiro ano quanto para o do terceiro, né, que estão fazendo revisão. Mas, enfim, todos... Durkheim é importante saber o período que ele nasce, né, e o período que ele vai falecer. Na verdade, o Weber e o Durkheim, que a gente vai trabalhar na próxima aula, o Weber e o Durkheim são quase que contemporâneos ali, né? O Durkheim ele nasce em 1858 e vem falecer em 1917. Então ele assiste uma grande mudança dentro do século XIX, meados do século XIX, e ele assiste o surgimento do século XX. Então é um pensador que está ali, nas aspirações do conhecimento científico, né? E como ele pertence a essa linha positivista, não exatamente de formação, até mesmo porque o Durkheim ele tem uma formação até um tanto quanto ampla, né? Ele tem uma formação voltada para as áreas de psicologia, ele tem um estudo na área de psicologia, ele tem um conhecimento na área de biologia, e aí é onde que ele tem esse contato com o positivismo kantiano, né? Quando o Durkheim ele começa a estudar e desenvolver as pesquisas dele no primeiro processo sobre o conhecimento da sociologia, que, no entanto, o Durkheim é o primeiro a criar o curso de ciência social, ele separa 3 tripés para fundar a sociologia. Tá? Quais são esses 3 tripés? Ele fala que quando nós fizermos uma investigação de origem sociológica, de natureza sociológica, nós temos que usar de 3 recursos para entender a sociedade. O recurso antropológico, o recurso das ciências políticas e, por fim, não menos importante, o recurso da ciência sociológica. Só no Brasil, a sociologia tem esse título de sociologia. Tá? Fora do Brasil, a sociologia ela tem um título de ciência social. Só para pontuar o que significa isso. A sociologia é um ramo dentro da ciência social. Tá? Então, ela é um curso dentro da ciência social. Então, no Brasil não foi aceito, porque quando se adaptou essa titulação, eles entendiam naquela época, né, por volta aí da década de 40, década de 50, que as ciências humanas são ciências sociais, então elas fazem análise social. E por meio disso, não havia necessidade, efetivamente, de você criar uma ciência só com esse título. Então, se cunhou o termo sociologia, né? Então, essas são as 3 bases, os 3 elementos fundamentais que compõem a sociologia. A antropologia, que é importante saber, né, que estuda o homem como produtor de cultura. O Ernest Cassirer faz essa análise, né? O homem é um produtor de símbolos, que é um produtor de cultura, e por meio disso ele está se relacionando culturalmente. Já no caso da política, são as ciências que estudam as relações do homem por uma concepção de poder, de hierarquia. E do outro lado, quando nós estudamos a sociologia, ela estuda as relações e o trato social dos homens, o que faz com que os homens venham se relacionar com o outro, né? Com qual a intenção, qual o objetivo, qual é o tecido social que vai ser constituído por meio das relações sociais, certo? Como você quer fazer, Caio? Você quer fazer alguma observação, algum comentário? Não, eu acho que é por aí mesmo. Interessante, a gente chegou a trabalhar com os alunos algumas coisas nesse sentido, trabalhando bastante sobre essa noção de antropologia, essas noções de política e de sociologia, e eu acho que seria bem interessante, já que a gente está falando das grandes inovações do Durkheim, apesar de serem vastas essas inovações, de a gente pensar um pouquinho em como se constitui a sociologia propriamente dita e como que a gente pode fazer uma análise sociológica, né? Aqui pensando já diretamente naqueles 3 conceitos muito importantes. O conceito, isso é importante vocês anotarem, isso é importante vocês frisarem, porque isso daqui é um modo pelo qual você consegue entender como que a sociedade
ela pode ser analisada como coisa, né? Como você consegue perceber o fato social, como você consegue perceber a atuação da sociedade e analisar essa atuação, né? Então, dentro desse ramo, Durkheim nos fala de 3 coisas. Anotem, tomem nota, é importante. A anterioridade da sociedade, a generalidade da sociedade e a coerção, a capacidade coercitiva da sociedade. Alex, quer falar um pouco sobre? Ou você quer que eu levo? Não, na verdade, eu só quero fazer uma contribuição, né? Quando você cita, por exemplo, o que é a coisa, o que, né, da coisa, isso é extremamente importante, tanto para a filosofia quanto para a sociologia, mas no caso, como nós estamos nos destinando ao conhecimento sociológico, vamos cair para esse lado, né? Vamos pender para esse lado. Quando nós definimos, quando nós buscamos a coisa, do ponto de vista científico, nós estamos falando de um fenômeno, né? E esse fenômeno é exatamente aquilo que se manifesta como tal. Para a ciência, tudo que é estudado é tido como coisa, só que eles tiveram que adaptar esse termo, né? Eles adaptaram esse termo para o fenômeno, que muito bem, né, apresentado pelo professor Caio, o Durkheim, ele vai se apropriar desse conceito, né, científico. Então, veja, biologia, química, física, ciências naturais, ele se apropria desse conceito pertencente às ciências naturais e ele só vai fazer uma adaptação, ele vai chamar de fato. Por que ele não usa o recurso do fenômeno? Porque fenômeno é aquilo que se manifesta, e um fato é uma coisa que está. Então, aquilo que se manifesta naturalmente. Mas aquilo que está na sociedade foi construído. Por isso que o Durkheim pensa, como o próprio professor Caio já apontou, né? Por meio da exterioridade, generalidade, ele pensa que a sociedade, ela é muito maior do que o indivíduo. Significa dizer que a sociedade influencia significativamente no comportamento do indivíduo. Tamanho é essa narrativa que a língua que nós falamos, e até mesmo por isso que nós podemos nos comunicar tranquilamente aqui, talvez justamente forjada, constituída por esse elemento social, por essa sociedade que estamos inseridos. Se tivesse talvez nascido na França, né, com pais nativos franceses, naturalizados lá franceses, talvez nós estivéssemos falando uma outra língua. Então, isso é importante. Para o Durkheim, todo determina as partes, né? Perfeito. Eu acho que por essa exposição a gente já consegue falar um pouquinho sobre o que seriam esses três tópicos, né? O que seria a generalidade, o que seria a coerção e o que seria a anterioridade. Eu acho que já está de maneira analisada na sua fala isso, né? Vamos só pontuar para que vocês que estão ouvindo, estão vendo isso aqui, entendam, né? A generalidade ocorre justamente nesse momento que o Alex nos fala que a sociedade ela é maior que o indivíduo. Então nós temos aí uma noção de generalização. A sociedade ela é uma coisa maior do que nós. E ela não é o indivíduo, né? A sociedade não é o indivíduo, ela é quase um ente, uma entidade, né? Que está sobre nós, e que ela tem certo efeito de produção dos indivíduos, né? A sociedade vai criando os indivíduos. Então é interessante vocês observarem isso. Não é o indivíduo que cria, que faz a sociedade, no sentido durkheimiano, é a sociedade que faz o indivíduo. A sociedade, então, ela é maior, e aqui já dá ensejo para uma outra noção, né? A anterioridade, quando você está falando das línguas, por exemplo, né? Quando nós nascemos, a sociedade ela já ela já exerce sobre nós, a sociedade, uma série de condições pelas quais a gente, sem se dar conta, já vai seguir essas coisas que a sociedade nos coloca. A língua é uma delas. Ninguém escolhe a língua que vai falar, né? A sociedade que produziu isso em nós. Nossa sociedade é assim, né? E a gente vai expandindo isso para diversas outras coisas. Essa anterioridade, né? Essa sociedade ser antes de nós. Essa sociedade que nos forma. Então, o modo que nós pensamos, a língua,
a comida, a religião, enfim, a sociedade que nos colocou e que nos determinou a ser como nós somos, né? É interessante observar, então, isso. A sociedade, para Durkheim, é uma força determinante, né? Ela é uma força que faz a gente ser de um jeito ou de outro. E não o contrário. Por mais que a gente tenha a ilusão de que seja o indivíduo que transforma as coisas, para o Durkheim é justamente nós somos efeito, nós não somos causa. Exato. A sociedade que fez eu fazer do jeito que faço. E por último, então, nós temos a coerção, né? A sociedade, ela não pede permissão, ela não vem assim de uma maneira bondosa, cristã para cima da gente. A sociedade, né? Não é assim. Não vem, não fala assim, você quer a salvação, você quer o paraíso, você quer o inferno, a escolha é sua. A sociedade não faz isso. A sociedade ela é coercitiva, né? Essa é a palavra, coercitiva. Ela é a ideia de coerção. Então, quer dizer, ela obriga você a ser de um jeito, e se você rompe radicalmente com ela, ela tem mecanismos de punição, né? Então, é justamente essa ideia. A sociedade, ela obriga certos padrões, e aquilo que escapa radicalmente dos padrões, a própria sociedade, por um processo de autopreservação de si, não dos indivíduos, dessa generalização, ela pune o indivíduo, né, de modo a preservar a sociedade. Então, nós temos aqui esses três conceitos, tá? A generalidade, a anterioridade e a coercitividade. Alex? Aproveitando que você fez esse comentário, só para os alunos saberem, alguns textos, tipo, se vocês forem pesquisar, normalmente alguns textos, tipo Wikipédia, Brasil Escola, eu aconselho que não pesquisem por aí, nunca seguem por aí. Mas sabemos aí que às vezes é mais fácil, tá mais acessível, enfim. Alguns textos vão adaptar o termo anterioridade para exterioridade, tá? Então, tranquilos, porque tem a mesma referência, não muda em nada, mas é só para pontuar para vocês que se vocês falarem, mas o professor Caio disse anterioridade, é anterioridade para os textos clássicos. Quando você quer conhecer um clássico, leia o clássico na fonte, não leia, claro, né? Mas aqui a gente não quer formar ninguém como doutor em sociologia, né? Então... É interessante falar isso, né? Esse termo exterioridade, ele é valioso, né? Porque o que é isso? Quando eu falo anterioridade, que a sociedade veio antes, faz muito sentido você falar que ela é exterior, né? A sociedade, ela está fora. Ela não, ainda que ela seja introjetada em mim, ainda que eu seja formado por ela, né? Lembrei da gente conversando de Foucault esses dias sobre a formação da subjetividade. Nós não vamos falar disso agora, tá? E, gente, para quem quiser essa aula, é uma aula secreta. Não é para qualquer um. É só a confraria. Então, aí vocês têm que mandar um texto para ver se vocês vão ser admitidos nesse grupo ocultista. Porque não pode falar aqui. Mas é bem legal. Tá? Iniciático. Esse grupo iniciático, de artes arcanas. Então, assim, o que é bom vocês saberem é que nós somos formados por essa sociedade que é externa a nós. Tá? Então, quando nós estamos falando de exterioridade, nós estamos falando que ela não está dentro, porém, como eu sou formado com essa influência, né? Essa influência da sociedade que está fora, ela acaba sendo introjetada em mim. Então, eu não percebo que eu sou fruto da sociedade. Eu tenho a impressão que eu sou autônomo, de que eu faço as coisas porque eu quero, e assim por diante. Mas, na verdade, é a sociedade que está habitando dentro de mim, porque ela se inseriu dentro de mim. Legal, inclusive, pensar nos nossos valores, na questão do superego, do Freud, né? Que pensa um pouquinho na escola de Frankfurt. Tem muitos autores que falam sobre isso, porque a sociologia, ela tem realmente uma influência muito significativa na filosofia e nas ciências humanas de maneira geral.
seja na psicologia, seja na literatura, né, na filosofia, enfim, isso é muito relevante. Então, Alex, me sinto satisfeito, confortável com essa exposição que a gente fez aqui. Se você quiser ir para as notas finais, é com você. Eu vou fazer algumas considerações finais. Então, galera, o professor Caio já fez uma observação importante. Ele já falou o que é coercitividade, exterioridade ou anterioridade, e também já apresentou para vocês o que é a generalidade. E aí, como o Durkheim identificou isso, então ele desenvolveu um método científico. Aqui cabe uma coisa, tá? Crítica do Durkheim ao Comte. O Comte nunca desenvolveu, segundo o olhar do Durkheim, um método. Segundo o olhar do Durkheim, Comte não desenvolveu um método. Então, quem criou o primeiro método científico para a sociologia? O método sociológico, o método social. Segundo a nossa análise, efetivamente, foi Durkheim, né? O que é aceito pela cátedra hoje, né? Então, quando o Durkheim criou um método científico, o que é o método dele? É o fato social, né? Então, analisaremos a sociedade por meio sempre do fato social. Então, analisar a sociedade sempre será por meio desse mecanismo. Todos os problemas sociais, nós chamaremos isso de fenômenos, ou chamaremos de mazelas sociais, são problemas que devem ser estudados desde que eles façam parte de uma exterioridade, coercitividade e generalidade. Vou dar um exemplo bem simples disso. Durkheim disse que um fato social condiciona o outro. A sociedade não condiciona o homem? Então, esse homem condicionado pela sociedade, mas muito mal burilado, muito mal formado, condiciona outros efeitos, como violência. Que a violência pode condicionar um outro efeito. Então, ele está falando que um fato social leva a outro. Então, vou dar um exemplo mais simples ainda, né? Se eu estudar uma sociedade complexa, uma sociedade moderna, ele vai observar que sociedades modernas, elas têm uma natureza muito específica, uma natureza que nós chamaremos de solidariedade orgânica. Então, o homem se relaciona com outro homem por meio de uma solidariedade. Sou solidário a ele. Talvez essa solidariedade tenha esse princípio até mesmo cristão, mas a solidariedade é o tipo de relação que nós temos. Sou solidário a você porque eu preciso de você para obter alguma coisa. Isso aqui é um fato social. Então é por meio desse fato social que nós vamos ver construções de outros fatos sociais. Porém, a sociedade não estava preparada para recepcionar esses homens, principalmente provocados pelo êxodo, né? E naquele exato momento, as cidades começam a inflar demais, e nós vamos começar a surgir, vamos perceber o surgimento, que é o período que o Durkheim está, o surgimento de grandes problemas que até então não existiam, grandes mazelas. Essas mazelas, segundo o olhar do nosso amigo Durkheim, são mazelas que farão mal para a sociedade. Então, quem é o sociólogo para o Durkheim? Um médico. Olha como ele está se apropriando dos termos da biologia, da medicina, como eu falei, das ciências naturais, para definir o que é a sociologia. Então, a sociedade, ela é o ser, né, o organismo vivo, tá? E os homens se relacionam por meio de uma relação solidária. Então, cada um dos membros dessa sociedade, membros do corpo, membros sociais. Cada um dos membros dessa sociedade devem estar coadunando em valores, devem estar ali equilibrados nas suas relações para que não venhamos ter grandes problemas. Surge daí a concepção de que a sociedade ela pode ter um fato social normal, um fato social patológico. E o que é o fato social normal? É quando a gente sabe que vai ter dentro dessa sociedade violência, criminalidade, fome, mas é esperado. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, do que nós estamos apresentando, Durkheim ele percebe uma coisa muito interessante. Sociedades complexas, deem uma lida depois no que ele define como solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica é pertencente às sociedades primitivas não de atrasadas, mas de mais antigas, né? Índios, sociedades tribais. Por quê? Porque a relação deles é mecânica. Eu não preciso mandar ninguém fazer. Não preciso obrigar ninguém a fazer, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, ele vai caçar, ele vai limpar, porque todo mundo sabe. Isso é uma relação tranquila, né, que as pessoas executam. Por isso que elas são sociedades menores, com solidariedades mecânicas. É tudo mecânico. É como se fosse uma engrenagem, né? Um faz, automaticamente o outro faz, e ninguém tem imposição. Por isso que essas sociedades tribais, normalmente as ameríndias, né, elas não têm concepção, a maioria, não todas, não tem concepção de poder, de hierarquia. Não há chefe. O título de chefe é apropriado por meio da antropologia para definir quem é o representante da tribo, o cacique ou o pajé, mas não é dono de ninguém.
né? Já as sociedades orgânicas, não. Essas são mais complexas. Elas conflitam, cada um tem um papel, cada um tem uma função. Notem, meu braço direito escreve, o esquerdo não. Então, quais são as atribuições que eu dou para ele? Então, esse membro tem uma atribuição diferente desse. Então, os membros sociais têm atribuições diferentes. Então, naquele exato momento, a gente começa a perceber que esses membros sociais podem provocar entre si fatos sociais. E aí, esses fatos são considerados normal ou patológico. O que é normal? É aquilo que os estudos da estatística, a ciência, nos aponta que vai acontecer. Exemplo, acidente de trânsito. Senhoras e senhores, tem carro, tem rodovia, tem rua, tem avenida, então você vai ter que esperar, sim, que você tenha um acidente de trânsito. Mas suponhamos que os estudos e a estatística aponte para nós que ao longo de um ano nós tenhamos a cada 20 mil habitantes, por exemplo, 1.000 acidentes. Tá? Desses 1.000 acidentes, 100 são fatais. Então, como a estatística nos apontou que nós devemos esperar isso a cada 20 mil habitantes, significa dizer que isso daqui é um fato normal. Acontece aqui, vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer em qualquer outro lugar que tenha a mesma estrutura, a mesma quantidade, a mesma normatividade social, o mesmo tecido social. Porém... É interessante, né? Desculpa, Alex, desculpa ter te cortado. É interessante, né, que a palavra normal vem de norma. Né? E é aí que você está colocando. Você vai colocando as coisas em estatística, você percebe uma norma. Né? Você percebe ali uma espécie de lei social. Uma regra, né? Está ali, né? Está regrado, né? E assim como o Caio falou, essa norma já está posta porque as estatísticas nos apontam isso. Por isso que a sociologia está vinculada com as ciências de linhas duras, mas não é. Só que aí ele fala do patológico. O que é o patológico? Bom, mesmo caso, 20 mil habitantes, 1.000 acidentes de trânsito esperado para esse ano, mas eu tive 500 mortes. Agora deu ruim. Agora você identificou um fato social. Ó, o fato social normal se transformou no patológico. Quando o fato social é patológico, patologia para o corpo faz o quê, professor Caio? Patologia, ela destrói o corpo, né? Alguma forma de mau funcionamento do corpo. A gente pode até pensar desse jeito, assim, bem básico. É isso, né? Mas é aquilo que não é esperado. É isso mesmo. E o Durkheim está se apropriando desse conceito novamente, da psicologia, da filosofia, da ciência, da medicina. Então ele está falando, quando uma patologia social acontece, qual é o resultado que nós teremos junto dessa patologia social? O resultado que nós veremos de tudo isso é que a sociedade ela entrará em um grande problema, em um grande colapso, e a sociedade está doente. E aí nós vamos precisar medicar a sociedade. Entendeu por que o sociólogo tem um papel de intervir, de perceber, claro, intervir em Durkheim, não são todos sociólogos que acreditam nisso, de intervir, de perceber, de tratar essa sociedade doente, que está adoecida ou está ficando doente, né? Então, esse é o fato social normal e esse é o patológico. Qual é a dedicação do Durkheim? Ele vai olhar e vai falar, então assim, já que eu identifiquei isso, existem problemas mais profundos na sociedade. Surge aí a teoria de que ele vai estudar o suicídio, né? Que é extremamente caro para o Durkheim, onde ele chega à conclusão de que o suicídio ele é um efeito do desregramento da sociedade, do excesso de regramento da sociedade, do distanciamento do sujeito com a sociedade ou da falta de convicção da vida em sociedade. Respectivamente, estamos falando aqui suicídio anômico, suicídio anômico, suicídio egoísta, suicídio fatalista, né? Eu acho que aqui, Alex, a gente já tem um gancho para a gente depois falar um pouquinho sobre essa noção do como que o suicídio é visto como um fato social, como ele é uma produção da relação do indivíduo com a sociedade, né? E a gente pode depois pensar como que a filosofia tratou o tema do suicídio. Boa, hein? E pode depois falar sobre isso, como a psicanálise tratou, como a filosofia tratou. A gente pode depois fazer essa... Curar melhor. Isso, né? E a gente deixar essa para uma próxima live, para o próximo vídeo aula. Então, é isso.